Você trocaria uma Ferrari em um Gol? Ou melhor, trocaria o melhor jogador do seu time para jogadores que não vão render tanto no seu time? No vídeo de hoje a gente vai estar vendo as piores trocas da história da NBA, em que alguns jogadores foram desvalorizados e foram trocados por preços ridículos. Eu sou o Fidelis e hoje vou estar aqui trazendo essa informação e esse vídeo aqui para vocês. Vamos começar com a mais recente, que foi a troca do Luka Doncic pro Los Angeles Lakers. O Luka Doncic, pelo Dallas Mavericks, havia acabado de levar o time para as finais, time esse que ele estava jogando há 6 anos. E cara, ele era a identificação do time, jogava muito, era reconhecido pela torcida, tinha um carinho imenso da torcida, com alguns até falando para fazer uma estátua dele do lado de fora do estádio. Mas no dia 4 de fevereiro de 2025, ocorre a trágica troca do Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. A troca foi tripla, mas o Utah Jazz nem é tão mencionado nessa troca. A troca foi pelo Luka Doncic, Maxi Kleber e pelo Markieff Morris, que foram para o Los Angeles Lakers, e o Anthony Davis, Max Christie e uma escolha de primeira rodada foram para o Dallas Mavericks, sendo essa uma troca terrível. O Anthony Davis, no seu auge, era um exímio defensor, conseguia defender muito bem, pontuar também, foi campeão pelo Los Angeles Lakers e, cara, sim, ele tinha um valor reconhecido dentro da liga. Só que o Luka Doncic estava no auge da sua carreira e o Anthony Davis estava mais consolidado na liga, só que ele havia muitos problemas de lesão, sendo essa uma troca terrível e o Anthony Davis logo em seguida sendo trocado para o Washington Wizards. Ou seja, Dallas Mavericks ficou sem seu melhor jogador e também sem um jogador que foi envolvido na troca do seu melhor jogador, sendo apenas a primeira escolha de primeira rodada, assim, um fator favorável para essa equipe. Falando em troca recente, troca que piorou muito na franquia, os torcedores do Boston Celtics estão há semanas aí chorando porque perderam o Jaylen Brown. Ele e Jason Tatum encaminharam o Boston Celtics para um título depois de 16 anos. E cara, ele foi premiado como o melhor jogador daquelas finais. Há discussões que o Jason Tatum foi melhor que ele, mas cara, ele tinha uma identificação imensa com a torcida, estava jogando há 9 anos na franquia e cara, ele estava indo para o seu 10º ano, sendo campeão, sendo aquele jogador essencial para a franquia, que no ano passado, sem o Jason Tatum, ele foi o líder do time, conseguiu liderar um time desacreditado para segundo lugar da conferência, foi top 6 na corrida de MVP e, cara, não fazia sentido nenhum ter essa troca. A troca foi pelo Paul George, 2 escolhas de primeira rodada e 2 escolhas de segunda rodada, sendo essa uma troca terrível para o Boston Celtics, porque Paul George era um exímio jogador no seu auge, porém hoje em dia ele é mais conhecido por fazer podcasts e análises da NBA do que jogar, tendo na temporada passada caído no doping e perdido 25 jogos por conta disso, e também as boas atuações deles foram na reta final da temporada, sendo um jogador de 34 anos que não vai render tanto o quanto o Jaylen Brown rendia para a franquia de Boston. Ou seja, o Boston Celtics perde um dos melhores jogadores da liga, muito desejado em diversos times, para um cara que tem 34 anos e a melhor qualidade dele hoje em dia é fazer podcasts. Cara, e falando em Boston Celtics e piores trocas da história, dessa vez eles se deram bem. O Boston Celtics foi campeão em 2008 com Kevin Garnett e Paul Pierce sendo os líderes desse time, tanto em defesa como em ataque, como nas lideranças do time. Só que em 2013, Kevin Garnett, Paul Pierce e Jason Terry foram trocados para o Brooklyn Nets em troca de 5 jogadores. Esses 5 jogadores eu não vou detalhar muito quem são eles, depois se vocês quiserem dar uma pesquisada, vocês podem dar essa pesquisada aí depois do vídeo, mas cara, o que foi bom de verdade para a franquia de Boston é que eles receberam 2 escolhas de primeira rodada do Brooklyn Nets. Essas escolhas foram a de 2016 e de 2017, sendo elas transformadas em Jaylen Brown e Jason Tatum, os dois que futuramente iam dar um título para a franquia de Boston. E pro lado do Brooklyn Nets, eles recebem 2 jogadores que já eram veteranos, com contratos muito ruins, com valores muito altos, que foram à negociação na época, e cara, não rendeu em nada. 2 anos depois, o Kevin Garnett já seria trocado novamente pro Minnesota Timberwolves para encerrar a carreira onde começou. O Paul Pierce também não rendeu muita coisa no Brooklyn Nets, nenhum dos dois gerando um título para a franquia. A Jason Tatum e Jaylen Brown renderam sim um título com um dos melhores times da história em questão de ataque e defesa com o Boston Celtics. Cara, e falando em troca ruim e Paul George novamente, vocês gostam de enfrentar o Oklahoma City Thunder? Se sua resposta foi não, cara, simplesmente o time do Oklahoma City Thunder inteiro foi formado pelo Paul George. Em 2019, Kawhi Leonard sai do Toronto Raptors recém-campeão para ir para o Los Angeles Clippers e ele pede lá um nome específico, Paul George. Paul George na época estava no Oklahoma, era top 3 MVP, cara, um cara excepcional, era muito bom, estava no auge da sua carreira, juntamente com Chris Paul naquele time incrível do Oklahoma City Thunder. Só que essa troca simplesmente envolve
Shai Gilgeous-Alexander, que na época era segundo anista e não sabíamos que ele ia tomar toda essa proporção que ele tem hoje, e Danilo Gallinari, que era um arremessador excelente na sua época. Só isso bastaria para falar que o Oklahoma City Thunder ganhou a troca, porque ganha o cara que é 2 vezes MVP, 2 vezes cestinha da liga, 1 vez Finals MVP e que ganhou o primeiro título da história da franquia. Só que simplesmente eles enviaram 7 escolhas de primeiro round. Só que essas escolhas originaram Jalen Williams, que hoje é o Robin do Shai Gilgeous-Alexander, envolveu Cason Wallace, que é um dos melhores defensores desse time e um dos melhores defensores da NBA, além de render o Aiden Mara, que é o cara que eles selecionaram no draft esse ano, Thomas Sober, Nikola Topic, que são todos esses jogadores que estão ainda na franquia de Oklahoma, além de envolverem também o Jaime Jaquez Jr., que foi fundamental na troca do Giannis Antetokounmpo, que foi recente, para o Miami Heat. Ou seja, o Clippers enviou praticamente o time que daria provavelmente a eles um título, a troca do Paul George, e essa dupla não rendeu nenhum título, nenhuma final de conferência, nenhuma final da NBA, não rendeu nada para a franquia de Los Angeles, que até hoje é conhecida por não ter títulos. Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado também da thumb que foi feito pelo cara Michel, cara, excelente thumbnail, cara, sigam ele lá, eu vou deixar o Instagram dele na descrição e caras, muito obrigado por terem ficado até aqui. Comente aí qual foi a pior troca. Comente aí se eu esqueci de alguma troca também. Se você é novo aqui, já deixa aquele like, se inscreve no canal e vamos juntos em busca dos 200 inscritos. Fidelis ficando por aqui. Um abraço, valeu e tchau.